casos assintomáticos, você tem exemplo com toxoplasma, você tem infecções superficiais às vezes, por exemplo, infecções bacterianas superficiais, corte superficial. Qual micro-organismo que vai infectar? A mesma bactéria que está na pele. Só que na pele você tem um sítio que naturalmente é colonizado. Agora, quando você pega aquele ferimento, você tem uma área exposta onde eu não tenho uma condição de desenvolver micro-organismos. Então eu tenho uma infecção local, uma inflamação local, tem recrutamento de leucócitos, tem toda aquela movimentação. No entanto, são infecções com curso limitado. O que significa isso? O próprio organismo vai parar. Quando isso não acontece? Quando você tem uma extensão maior, por exemplo, um paciente que sofre queimaduras muito extensas, ele perde a primeira camada protetora, perdendo essa camada protetora que seria a pele, aqueles micro-organismos que antes colonizavam a superfície, agora eles têm acesso a áreas sensíveis. Então, é como você associar queimaduras muito extensas com infecções recorrentes, tá? O professor, eu queria comentar os três de uma amiga na pele, às vezes, esse dia, eu estava em contato com uma pessoa que tinha uma pequena queimadura, mas formou aquela bolha enorme. Ela foi lá e estourou. Falei para não estourar, você estourou. Tem a ver com isso aí, senhor? Você está provocando uma lesão. Já tinha uma lesão, o que você vai fazer é intensificar aquele dano. E aí, nesse caso, provavelmente seja uma queimadura superficial, que você está dizendo. O que eu estou citando aqui seriam pacientes muito graves, pacientes pelo corpo, 80% dele queimado, por exemplo. Nessa situação que eu estou colocando aqui, a infecção seria muito grave, porque você não tem a condição de protegê-lo de maneira que ele não entre em contato com esse micro-organismo. Agora, quando você tem partes pequenas expostas, a parte do braço, da mão, aí tem uma infecção local, que pode sim virar alguma coisa séria se a pessoa não cuidar, não fizer algo ativo, não fizer uma limpeza diariamente. Outros exemplos que a gente pode citar aqui, pessoal, falando de curso de mínimo, por exemplo, giardias em paciente muito competente, a maioria das vezes o paciente vai manifestar sintoma, ele tem infecção, ele está infectado, mas ele não tem ali algum tipo de dano. E o nosso contato diário, as infecções que nós detectamos, na grande maioria, elas são causadas por patógenos bacterianos. E aí tem um detalhe no nosso sistema imune. Parte das barreiras que nós temos acaba protegendo principalmente contra infecções bacterianas, tá? Algumas infecções virais também, nós temos mecanismos eficientes, principalmente de imunidade inata. Mas vamos usar aí posteriores aqui, mostrar o papel das células NK, a liberação de interferon, como que uma célula infectada já sinaliza que ela tem uma alteração e que ela precisa ser destruída antes mesmo de ativação de linfócitos TCD4 e outros. Agora, pegando esse raciocínio que eu citei, nosso corpo foi aos poucos adaptado a responder principalmente ao convívio com uma quantidade gigantesca de bactérias. E aí nós temos no trato respiratório a própria constituição epitelial de mucosas, tá? Então você tem a própria constituição dessas células próximas, as secreções, tudo isso forma uma barreira. Além disso, da mesma maneira que eu citei para vocês que nós produzimos substâncias antimicrobianas, aqui também você vai produzir. Ao longo do tempo, você também começa a secretar anticorpos protetores, que seriam anticorpos do tipo IgA, que são típicos nas áreas de mucosa. Além dessas proteções, você tem ainda cílios e a produção de bulbo. Para que serve o bulbo? Ele permite que micro-organismos sejam aderidos, então você tem uma secreção, você vai entrando em contato com uma série de substâncias do meio, logicamente micro-organismos, e eles ficam aderidos a essa estrutura mucosa. Aqui você tem o chamado elevador ciliar. O que é o elevador ciliar? Naturalmente você tem um movimento para deslocar esse bulbo até a sua expulsão. Então, um processo natural que nós conseguimos expulsar. Sim? Professor, quando o paciente é fumante, qualquer coisa, ele tem uma falta de cílios e bulbo? Não, na verdade, não. Na verdade, vai afetar. O paciente que é fumante,
ele vai ter produção de secreção porque ele causa processo inflamatório no trato respiratório. Basta pensar que você vai entrar ali a uma temperatura muito alta, isso é adesivo. Tá? Além do aspecto físico, você tem ainda o aspecto químico, que provoca uma resposta dessas células que estão no seu corpo. Uma informação do corpo. Por ter essa informação do corpo, naturalmente você sofre esse tipo de resposta. Outra característica é que no fumante, as células de revestimento aqui, ó, naturalmente elas sofrem um processo que muitas vezes elas começam a ser substituídas por outro tipo de epitélio. Isso acaba impedindo que essa estrutura mantenha seu funcionamento normal. Então, o fumante tem vários e vários prejuízos. Vários. E aí você basta lembrar das dificuldades para o oxigênio do sangue, das outras. Tá? Então, o elevador ciliar ele vai deslocar esse muco para fora. Eu vou dar 2 exemplos de situações onde esse processo é bloqueado. Primeiro, se você tem um paciente que é imobilizado, está lá internado, no UTI, e ele é ventilado mecanicamente. O que é um paciente ventilado mecanicamente? Ele está entubado. O paciente está entubado, tem uma cânula chegando até a parte inferior do trato respiratório, ele perde a capacidade de ter essas barreiras protetoras naturais, principalmente de orofaringe, e aos poucos ele começa a acumular secreção. Então, todo paciente que está entubado, quando você chega no primeiro momento do seu grupo de trabalho, o que vai ser feito com ele? Você precisa remover aquilo que sozinho ele não consegue. Tá? Você faz a aspiração desse paciente. Junto com aquelas secreções, é claro, tem o resíduo da infecção que ele tem as secreções naturais, e você joga fora uma quantidade grande de micro-organismos que ficam ali. Então, é uma barreira protetora, sim, que é quase que numérica, ela vai eliminando esses micro-organismos. Existem doenças que podem bloquear essa movimentação, o que permite acúmulo de secreções, e isso facilita o desenvolvimento de doenças pulmonares. Então, tem algumas doenças de ordem genética, podem também bloquear esse mecanismo, não a parte imunológica, mas bloqueia essa expulsão do muco e acumula secreções, e você tem uma acúmulo de secreções como consequência. Resultado, a pessoa passa a ser vulnerável a uma grande variedade de infecções pulmonares. Tá? Então, seria aqui a presença de mucos, cílios, tudo isso para impedir a presença dos micro-organismos. As substâncias antimicrobianas que eu citei para vocês, isso também existe na nasofaringe, o mesmo mecanismo que nós observamos na parte inferior do trato respiratório. Sobre as bactérias que colonizam, vamos lá. Cavidade bucal está lotada de micro-organismos, tá? Lotada, cheia, então é muito rico em micro-organismos. Cada mililitro de saliva nosso tem milhões de micro-organismos, tá? Se a gente for pensar, seria um dos sítios mais favoráveis ao crescimento. Por isso que, muitas vezes, o indivíduo tosse ou espirra, ele lança para o ambiente uma quantidade muito grande de micro-organismos. À medida que você vai aprofundando aqui, a quantidade de micro-organismos ela vai ficando cada vez menor, até que você chega nos sítios chamados de sítios estéreis. Tá? Teoricamente, não deveria ter nenhum micro-organismo, mas nós sabemos que, eventualmente, por uma infecção ou um processo semelhante, você pode os pulmões também apresentam os peptídeos antibacterianos e também nós temos os fagócitos. Eu queria lembrar, que tipo de fagócito nós temos aqui? Quais são os fagócitos que vão fazer essa proteção aqui nos pulmões? Então eu tenho peptídeos antibacterianos, eu tenho muco, eu tenho fagócitos, que nesse caso aqui são chamados de macrófagos alveolares. Os macrófagos são as células residentes dessa estrutura. Né? Existem ainda proteínas sanguíneas que são importantes para resposta a patógenos bacterianos, e que seria um pouquinho desse resumo. A acidez estomacal inibe parte dos micro-organismos, também um mecanismo de defesa, uma proteção. A microbiota normal, como eu mencionei para vocês, também é um mecanismo de defesa. Tá? A própria estrutura mucosa, aqui você tem linfócitos intraepiteliais, tem a produção também de substâncias que inibem esse muco, isso pode ser favorável. O fluxo urinário também previne
presença de micro-organismos, é claro que podem eventualmente ocupar determinadas áreas, mas o próprio fluxo de urina também remove parte dos micro-organismos. Tá? As células epiteliais como um todo a gente já tinha mencionado. Né? Aqui é uma tabela que vai servir como uma legenda para essas imagens anteriores. Então nós temos a integridade, aqui está falando da pele, mas a integridade não é só da pele, claro. A integridade das mucosas, tudo isso é fundamental para que você tenha uma capacidade de impedir a entrada dos micro-organismos. Por isso que nós falamos que funciona como uma barreira mecânica. As secreções representam barreiras químicas, tá? E depois nós temos ainda o aspecto típico do sistema imune, que seria a presença de fagócitos, proteínas do sistema complemento e tantas outras que podem inibir ou diminuir o crescimento bacteriano. Ok? Tranquilo até aqui? Resgatou da última fala nossa de ontem de manhã? Vamos lá. Eu citei para vocês que nós precisamos caracterizar os micro-organismos de acordo com as suas características básicas. Aqui, o que nós temos? Bactérias que possuem como foco principal a possibilidade de infectar o hospedeiro a partir do meio extracelular, ou seja, são micro-organismos adaptados a aderir. Então, são bactérias que conseguem aderir a determinadas superfícies. Para uma bactéria fazer isso, ela tem ali o que nós chamamos de fímbrias. Então, na paredes, na estrutura celular, ela consegue aderir às nossas células, tá? Ela vai liberando os seus metabólitos, mas ela consegue se multiplicar. Então, a principal característica aqui seria replicação fora dessas células hospedeiras. A replicação que as bactérias fazem é o que nós chamamos de cisciparidade, ou simplesmente uma bipartição. O que seria cisciparidade e bipartição? É a formação de cópias, clones. Então, as bactérias produzem clones. Por isso que dentro de um hospital, quando você faz uma análise para saber a bactéria que está no paciente, a bactéria que está no ambiente, você faz o seguinte: você procura por clones. O que você está procurando? Bactérias que se dividiram e elas são exatamente iguais. Elas cresceram no paciente, por algum motivo, pela mão do enfermeiro, pela mão do médico, ela foi para uma torneira, da torneira ela foi para uma bancada, da bancada para a sola do sapato de alguém, e aí ela foi passando de ponto em ponto. Tá? Então, nós temos o seguinte: replicação. Os micro-organismos formam clones a partir da cisciparidade, que pode ser chamado também de bipartição. Eles vão copiar a informação genética básica, que está ali no cromossomo bacteriano. Cada bactéria vai duplicando o seu. Tá? Se ela tiver plasmídio, ela vai copiar esse plasmídio também. E para isso acontecer, nós temos um detalhe: eu preciso das chamadas condições favoráveis. O que são condições favoráveis? pH, temperatura, disponibilidade de nutriente, presença ou falta de oxigênio. Por quê? Alguns micro-organismos crescem preferencialmente em ambientes ricos ou pobres em oxigênio. Nosso corpo pode oferecer isso. Agora, vamos lá. Quais são os itens que eu citei? Temperatura. A temperatura do nosso corpo é um fator que pode favorecer o crescimento bacteriano. Para todos os micro-organismos? Claro que não. Para bactérias que são tipicamente patogênicas para humanos. Bactérias que crescem na temperatura do nosso corpo são aquelas que vão crescer em 13, 14, mas o ponto máximo de crescimento está entre 30 e 40 graus Celsius. Certo? Então, essa faixa de temperatura é a temperatura ideal. Por isso que o nosso corpo fornece condições mínimas básicas. Para que serve a temperatura para a bactéria? Para que a célula bacteriana possa executar a sua atividade bioquímica. Que atividade bioquímica é essa? Atividade enzimática. Então, lembra, para as enzimas bacterianas funcionarem, para essa bactéria que se multiplicar lá no seu pulmão,
o que tem que acontecer? Você precisa entregar para ela uma condição favorável. Primeira condição favorável que você naturalmente entrega: temperatura. Temperatura ideal para esse metabolismo bacteriano acontecer. Quanto melhor for a condição que você oferece, mais essas bactérias vão se multiplicar rapidamente. Então, peraí, significa que quando eu estou infectado, eu estou oferecendo condições favoráveis? Sim, temperatura é a primeira. Depois, valores de pH. Em muitos sítios nossos, os valores de pH são próximos ali do neutro. A grande maioria das bactérias cresce preferencialmente em pH neutro. Ou seja, outro ponto favorável que você entregou. Presença de umidade. As regiões do nosso organismo que você tem aqui oferecem umidade? Claro. Não tem um micro-organismo crescendo no pulmão, tem um micro-organismo crescendo no intestino, na cavidade bucal. Você está entregando mais uma vez uma característica favorável para esses micróbios. Umidade, valores de pH, temperatura, nutrientes. Meu corpo fornece em grande quantidade. Células velhas que você perdeu, resíduos orgânicos que o seu corpo produz, tudo isso é fundamental para que essas condições mínimas sejam mantidas. Então você está oferecendo tudo que o micro-organismo precisa, como um banquete de hotel 5 estrelas. Tudo que precisa estar ali. A temperatura, o pH, os nutrientes. Tá? O que vai mudar? Essas bactérias encontram essa condição fora das suas células, então elas vão se multiplicando. Como que vai entrar a resposta nesse caso? Eu vou citar para vocês e mostrar os mecanismos onde eu tenho resposta com eutrófilo, resposta com sistema complemento, tá? Remoção de bactérias marcadas, malulaço, tudo isso para evitar que esses micro-organismos continuem se multiplicando. Agora vamos para o número. Você está oferecendo as condições necessárias, certo? Oferece as condições necessárias. O que nós temos aqui? Além dessa capacidade de crescimento, você tem que pensar numa escala logarítmica. O que é essa escala? À medida que o tempo passa, a quantidade de micro-organismos tende a ser maior. Quanto mais micro-organismo, mais resíduos metabólicos eu vou produzir, maior a chance de existir dano. Então, aos poucos, esses micro-organismos estão crescendo e a tendência é que eu tenha maiores danos. Vamos colocar isso em prática? Quando você pega uma pessoa que tem uma determinada infecção, imagine uma amidalite, infecção de garganta, tá? Você tem um indivíduo qualquer ali com uma infecção simples, certo? Um dia, 2, 3, o que está acontecendo com essa quantidade de micro-organismos aqui? Nada, certo? O seu corpo cada vez responde mais, ele não consegue controlar esse micro-organismo, ele consegue escapar das suas defesas, e aí a própria resposta imunológica, o senhor concorda que ela vai provocar uma inflamação intensa no local? Essa inflamação pode provocar dano? Pode. Outro processo, a tendência é que esse micro-organismo comece a expandir a outros lugares. Então, esses patógenos extracellulares se caracterizam por utilizar as condições favoráveis que você oferece, eles se multiplicam facilmente, liberam as suas toxinas se assim produzirem, tá? E com o passar do tempo, a tendência é que eles consigam acessar outras áreas, outros sítios do nosso corpo. Ok? Que tipo de área pode ser afetada? Tecidos conjuntivos, de forma direta e indireta, os espaços teciduais que você tem, às vezes o trato respiratório, às vezes o trato gastrointestinal. Qual que é mais comum? Aquelas que são mais expostas. Quais são as mais expostas? O trato respiratório, o trato gastrointestinal, que é mais exposto, mais facilmente é infectado. Okay? O principal mecanismo de resposta que nós temos para impedir a multiplicação dessas bactérias, ou seja, o que meu corpo faz para evitar que o patógeno que está fora das células continue se multiplicando. Isso aqui que nós já começamos a ver é a fagocitose e principalmente a ativação do sistema
complemento. O que é o sistema complemento? Vamos lá. Vamos pegar essa animação aqui, primeiro de falar. O sistema complemento, você tem uma variedade de proteínas. Deixa eu só marcar aqui. Você tem uma variedade de proteínas que nós chamamos de proteínas circulantes. São proteínas que o nosso corpo naturalmente produz. Tá? Então aqui eu tenho uma célula de defesa, um patógeno extracelular, uma célula sanguínea para representar a movimentação natural dos patógenos. O nosso corpo, quando ele é infectado, em algum momento, esse micro-organismo que está circulando aqui, ele acaba encontrando uma proteína desse sistema complemento. Essas proteínas, elas são estruturas que estão prontas para serem clivadas. O que é a clivagem dessa proteína? Ela vai ser quebrada, certo? Quando essa proteína é quebrada, ela deixa de ser apenas uma proteína que está circulando e ela passa a atuar contra esses micro-organismos. Então quer dizer que no meu corpo, nesse exato momento, eu tenho um complexo proteico que está circulando e quando ele encontra um micro-organismo, quando ele é ativado, essa proteína se quebra, exatamente. Tá? A gente vai ver isso aqui na animação. Ó. Aqui eu tenho um micro-organismo, eu tenho mecanismo de fagocitose, por exemplo, mecanismo de defesa, que eu citei, e aí nós vamos falar do chamado sistema complemento. Olha só, aqui eu tenho o exemplo do que seria a proteína circulante, certo? A proteína do complemento vai receber ali a designação de C3, tá? Então tem aqui uma proteína circulante com papel de defesa. Essas proteínas elas podem ser ativadas por estímulos diferentes. Aí eu tenho vias alternativas, via clássica, a chamada via lecitina. O que significa isso? De acordo com o tipo de patógeno, eu vou quebrar essa proteína e ela começa então a fazer o seu efeito. Qual que é o efeito? Primeiramente, ela pode ajudar a marcar as bactérias extracelulares. Elas podem contribuir para que o seu sistema imune ataque essas células bacterianas, as células patógenas. Tá? Então você tem alguns mecanismos típicos que são observados. Essas são as vias de ativação. Independente da via, você vai quebrar essa proteína e ela começa a executar ali o seu papel. Então, a proteína inicial nós chamamos de C3, após a quebra você tem C3A e um outro fragmento que seria o C3B. Qual é o objetivo da formação desses fragmentos? Atuar sobre esses micro-organismos, ajudando a recrutar fagócito, ajudando a marcar células estranhas e assim por diante. Então aqui está mostrando o que seria a quebra dessa proteína inicial, quais são os fragmentos gerados, C3A, C3B, tá? São fragmentos dessa proteína. Aqui vai mostrar o que seria uma das formas de ativação e como que isso é importante. Olha só, no slide anterior eu disse que você tem a primeira proteína, que seria chamada C3. Ela foi ativada. Qual o resultado da ativação? Ela foi quebrada, certo? Entre os resultados da quebra, você forma os fragmentos. Aqui eu tenho um exemplo de fragmento. O fragmento C3B, que é C3 C3A e C3B. Aqui eu tenho a bactéria. Olha só o que está acontecendo. Ó. Esse fragmento acaba marcando a bactéria. Isso aqui vai ser fundamental para você eliminar o patógeno. Então, o sistema complemento, que é um sistema formado por moléculas proteicas circulantes, ele vai ser ativado e ele vai ajudar a marcar esses micro-organismos que precisam ser incluídos. Tá? Nós podemos falar que isso vai intensificar a fagocitose em algum momento.